fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Só na trava. Às vezes é que não canta, agora é pro fim, né? Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar. O medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixe fraquejar jamais. Ao som da tua voz tudo vai calar. Só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixe fraquejar jamais. Ao som da tua voz tudo vai calar. Só preciso esperar, a tempestade vai acalmar.
emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada a temer senão o correr da luta, nada a fazer senão esquecer o medo. Abrir o peito, a força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Muito bom dia a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso lar. Antes de nós começarmos, um aviso rapidinho. Tem um carro aqui no estacionamento, um Gol cor cinza escuro, e ele está com os faróis acesos. Então, de repente, se alguém esqueceu aí, por gentileza. Já. Obrigada. Vamos lá, então. Vamos começar essa manhã maravilhosa, com uma seleção musical esplendorosa, né? Que já fez a gente sentindo, né, essas maravilhas que são preparadas para nós todos os domingos, né? Espiritualidade amiga, responsável por este lugar, já trabalhou incansavelmente, horas antes, para que nós sentíssemos tudo isso que estamos sentindo. Sentíssemos a paz, a tranquilidade, o prazer de estar aqui e de usufruir deste momento maravilhoso, de muito aprendizado, de muita luz. Então vamos fazer a nossa prece inicial para apresentarmos então o trabalho da manhã. Convido a todos, por gentileza, aqueles que puderem e quiserem fecharem seus olhos, a todos aqueles que nos acompanham através das várias possibilidades, que não podem estar presentes aqui, nesta casa de luz, mas que estão conosco, envolvidos nessa sintonia. Vamos fazer aquele exercício que a gente tanto esquece, né, todos os dias, que é o exercício de acalmar e de silenciar um pouquinho a nossa mente. A nossa mente tão agitada por inúmeras informações, preocupações, medos, anseios. Vamos silenciar um pouquinho. Vamos ativar o modo coração, não é? Coração que permite sentir. Acalme as suas tempestades, na certeza de que Jesus, nosso mestre, nosso governador, nosso irmão maior, não falta a ninguém. Não falta a ninguém. Ouçamos a nossa prece inicial.
estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos, Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Antes de nós apresentarmos o palestrante de amanhã, vamos para mais um recadinho. A nossa querida Isabela vai passar para a gente. Bom dia a todos, meu nome é Isabela, eu faço parte ali do grupo da Mocidade e eu queria convidar todos os jovens e aqueles que tiverem interesse, porque a gente está fazendo umas sessões cinema para aprender sobre alguns grandes nomes aí da doutrina espírita, e hoje vai ser sobre o Chico Xavier, então depois tem um bate-papo ali, é bem legal, então quem tiver interesse fica ali na salinha do lado. Obrigada. Obrigada, Isa. E agora sim, com muita gratidão, né, de coração, nós apresentamos e chamamos o Marcos Augusto, que é residente na cidade de São José do Rio Preto, é magnetizador espírita, coordena o trabalho de magnetização espiritual na AEPTA, Associação Espírita Paulo de Tarso, é também terapeuta holístico especializado em dependência química, hipnólogo e aromaterapeuta. O Marcos está aqui para falar com a gente hoje sobre magnetismo e espiritismo. Marcos, muito obrigada. Fique à vontade. Olá, bom dia a todos. É um prazer imenso estar nessa casa iluminada, abençoada, né? Primeira vez aqui em Matão, então isso deixa a gente um pouco nervoso, um pouco tímido, né? Mas para estudar o magnetismo, para estudar o espiritismo e as obras de Allan Kardec, a gente acaba se soltando, ficando alegre, né? Porque eu estou aqui primeiramente para aprender. Quem aqui já ouviu aquela frase, né? Os ouvidos mais perto da minha boca são os meus mesmo. Então, quando eu falo,
eu aprendo. É por isso que é muito importante prestar atenção no que fala, porque o que a gente fala é o que está nos nossos corações. Como Jesus nos ensinou. Ele é o mestre, ele é o modelo e guia do Espiritismo. Nós devemos modelar as nossas atitudes mediante as atitudes dele. É claro que de uma hora para outra ninguém vai chegar a um espírito puro como ele, né? Vai sair curando a lepra como ele, voltando a visão aos cegos, né? Como ele fez, mas aos poucos ele foi nos ensinando e nos mostrando o caminho. E hoje nós estamos na terceira revelação de Deus para a humanidade, que é o Espiritismo. Mas antes de chegarmos no Espiritismo, a gente vai voltar lá no começo da humanidade. Existem várias obras que tratam sobre o magnetismo, que relatam que foram encontrados papiros egípcios. Papiros egípcios que eles praticavam a cura através da imposição de mãos. E olha só, nesse papiro o que está escrito? Desculpa que acho que não dá para vocês lerem, né? Mas aqui eu vou ler para vocês. Põe a tua mão sobre o doente para acalmar a dor, e dize para a dor se afastar. E tem até aqueles desenhos, eu não sei como é que chama, aqueles desenhos que eles faziam, né, com a pessoa assim, com a mão assim, né, tentando curar o outro. Então, a prática do magnetismo, é claro que eles não usavam esse nome, né, ela é muito antiga. E se nós formos em qualquer tribo na Amazônia, sabe aquelas tribos isoladas que não viram homem? Lá vai ter um pajé, vai ter alguém que busca, como é que eu vou dizer, aliviar a dor das pessoas através de alguma forma de magnetização, né, que busca uma forma de aliviar as dores das pessoas e pratica a mediunidade também, né? É uma coisa natural. Porque o magnetismo ele tem um pouquinho a ver com a mediunidade. Como Kardec nos ensinou, todos nós somos médiums, porque os espíritos se comunicam através de nós pelo pensamento. Só que a parte usual da palavra médium, né, que é aquele ostensivo, é o que sente em maior e menor grau os espíritos. Kardec, em vida, fez mais de 30 publicações de livros. Hoje a gente consegue encontrar 23 das suas obras, né, porque algumas obras foram unidas. Por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no final não tem aquela parte das preces? Foi um livro que Kardec publicou. Hoje a gente acha ele junto. E hoje, se você quiser, você encontra na Kardecpédia essas 23 obras de Allan Kardec. Uma delas, esse texto foi tirado de uma delas, da Revista Espírita de 1860, o Maravilhoso Sobrenatural. Olha o que Kardec diz. Assim como o magnetismo ele revela uma lei, senão desconhecida, ao menos mal compreendida, ou melhor dizendo, da qual se conheciam os efeitos, pois eles sempre se produziram, ou seja, os efeitos sempre se produziram. Alguém aqui, quando era criança, né, bateu, machucou, aí a avó, a mãe foi lá, vem cá para dar um beijinho, vem cá para passar a mão, né? Ali há uma troca de fluidos entre a pessoa. E muitas das vezes sem saber. E como Kardec está falando, esses efeitos sempre se produziram, porque está nas leis de Deus. Em todas as épocas, mas não se conhecia a lei. E foi essa ignorância da lei que engendrou a superstição. Quando Jesus veio à Terra, ele curou muitas pessoas, né? O que falavam que ele fazia? Qual que é o nome? Milagre. Hoje, com a doutrina espírita, nós sabemos que existe uma explicação para isso. Que existe o fluido cósmico universal, que é uma teoria que surgiu antes do espiritismo. A gente já vai falar dela, tá? Com Franz Anton Mesmer. Só que nós ainda não temos como estudar esse fluido cósmico universal. A ciência ainda não admite, não tem como. Existe o fluido cósmico universal. Do fluido cósmico universal surgiram todos os planetas. São variações, né, desse fluido. Surgiram os nossos corpos, surgiram os nossos espíritos. Tudo é feito
É a matéria-prima do universo, né? Então, o que os espíritos dizem? Existe o fluido perispiritual, existe o fluido magnético, existe o fluido vital. Mas o que é fluido? Nós não sabemos ainda. Não temos condições de saber do que é feito, como é feito. Mas todos eles são variações do fluido cósmico universal. E sabemos que ele atua no corpo, assim como atua no espírito. Quem já ouviu falar aqui que a gente deve fazer prece pelos desencarnados? Porque eles sentem. E quando nós fazemos uma prece, nós emitimos um fluido. Claro que tem que ser do coração, tem que ser da alma, tem que ser pura, tem que ser com vontade, tem que ser com fé. E os espíritos sentem as nossas preces. Em todas as épocas, mas não se conhecia essa lei. Conhecida essa lei, o maravilhoso desaparece e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Esse médico alemão, Franz Anton Mesmer, ele descobriu, eu vou dar só uma pincelada, tá? Antes do espiritismo, só para a gente entender, tá? Ele descobriu que existia esse fluido cósmico universal e descobriu que nós poderíamos curar uns aos outros, aliviar as dores aos outros através de tratamentos magnéticos. E ele criou uma ciência que chamava magnetismo animal. E Kardec, como a gente vai ver mais para frente, na introdução do Livro dos Espíritos ele diz assim: estudei o magnetismo por 35 anos. Na primeira edição da Revista Espírita ele também fala: estudei o magnetismo por 35 anos. Então, inclusive ele diz, o magnetismo abriu as portas para o nosso corpo espiritual, para o perispírito. Porque conforme Mesmer descobriu, começou a curar muitas pessoas, começou a surgir discípulos, começou a ensinar pessoas, inclusive existem relatos de magnetizadores do século XIX aqui no Brasil. No Brasil, né? E aí foi descoberto alguns fenômenos de emancipação da alma. Fenômenos esses que o Espiritismo também trata, desde a primeira obra de Kardec. Está lá no capítulo 8, da emancipação da alma. Enquanto Mesmer e outros magnetizadores magnetizavam uma pessoa, que seria dar um passe, a diferença é que aqui a gente dá um passe para aliviar, tal, mas eles faziam para curar. Geralmente quem procurava os magnetizadores naquela época eram pessoas que estavam com algum problema, com alguma doença. Lembrando, Mesmer, final do século XVIII até começo ali do século XIX. Como é que era a medicina naquela época? Muito precária, muito precária. Capaz de você chega mais ou menos no médico, sai muito pior, porque eles não tinha a medicina que a gente tem hoje, não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, não tinha o conhecimento que nós tínhamos hoje, né? E aí, magnetizando as pessoas, algumas delas dormiam durante o magnetismo. E Mesmer magnetizando uma pessoa, de repente ele pensou em algo, a pessoa dormindo respondeu o que ele pensou. Nossa! E aí, pelo pensamento, eles se comunicavam. O que é isso, gente? O que está acontecendo nesse caso? Quem que consegue saber os nossos pensamentos? Os espíritos. Todos nós encarnados somos espíritos? Somos. Como os Kardec diz, quando está no corpo a gente chama de alma. Toda obra de Kardec que você for ler falar alma é que alguém está encarnado. Quando perde o corpo se torna espírito. Esse fenômeno se chamou de sonambulismo. Tá? Sonambulismo. Por que ele conseguia ler o pensamento do magnetizador? Porque naquele momento, de alguma forma que nós não sabemos explicar, o espírito da pessoa está fora do corpo, como um espírito. Entende? Ao mesmo tempo que está ligado, né? E aí começaram a fazer inúmeras pesquisas sobre isso. Chegou a ponto de magnetizadores, né? Colocavam uma pessoa, lembrando que o sonambulismo é um efeito de emancipação da alma, só que a pessoa tem que nascer com igual a mediunidade, né? Está no corpo, a gente não sabe que parte do corpo está, né? Mas a pessoa tem que nascer com essa propriedade, sonâmbulo. A pessoa tem que nascer médium, senão não adianta. Eles magnetizavam a pessoa entrava no estado sonambúlico, eles amarravam o olho da pessoa, colocavam um livro na frente, assim, às vezes até fechado.
Como é que chama esse livro? Tá, a pessoa lia. Me fala o que está na página tal. A pessoa lia. Às vezes, muitos pesquisadores colocaram para jogar cartas. Né? Jogando cartas, a pessoa sabia com os olhos vendados, sabia as cartas dela, eles sabiam até a carta dos outros. Fenômeno de emancipação da alma, porque o espírito estava ali fora do corpo, vendo o que se passava. Esse é um dos fenômenos, fenômeno de sonambulismo. Mas existem vários outros que estão lá no capítulo 8, né? Como a catalepsia localizada. Por exemplo, antes de surgir o espiritismo, tinha um hospital na Índia chamado Hospital Mesmérico. Como a gente já falou, a medicina era muito precária, dava ali uma gangrena, uma infecção no pé, não tinha como tratar. O que eles faziam? Tinha que cortar. Existia anestesia? Não. Então o que eles faziam? Eles chamavam um magnetizador, ele colocava aquela parte do corpo em estado de catalepsia localizada, tá? A pessoa parava de sentir aquela parte, ela não sente mais. Aí lá e fazia a extração daquela parte ruim do corpo dela, sem a pessoa sentir dor, e algumas vezes a pessoa acordada. Um grande magnetizador do século XIX, chamado Charles Lafontaine, ele relata, né, ele magnetizou, a pessoa precisava cortar a perna da pessoa. Ele magnetizou, colocou em estado cataléptico a perna dela, cortou ali entre uma parte da coxa, se eu não estou enganado, a pessoa acordada. E depois perguntou para a pessoa, o que você sentiu? Falava, senti um pouco de cócegas. Não sentiu nada. Olha só. E Kardec estudou isso, e está lá no capítulo 8 do Livro dos Espíritos. Catalepsia localizada, letargia. Todos esses são fenômenos de emancipação da alma. Não sabemos certinho como isso ocorre, mas sabemos que momentaneamente a alma sai. Né? Jesus, lembra que Jesus curou não, trouxe da morte, né? Falam que ressuscitou, né? Uma moça que estava morta, entre aspas. Aí ele fala, não, ela só está dormindo. Ela estava em estado de catalepsia. E como para tudo o corpo, né? Os médicos olharam e falaram, morreu. E ela não estava morta. Jesus, conhecendo, tendo um fenômeno também de emancipação da alma, chamado dupla vista, conseguiria ver, né? Viu, chamou e acordou a menina. Só que naquela época ele não podia ensinar o que nós estamos aprendendo hoje. Hoje nós estamos preparados para entender esses fenômenos de emancipação da alma, esses fenômenos magnéticos. E é importante a gente estudar isso hoje, porque você pode ter uma pessoa com um estado sonambúlico na sua casa. E aí você vai no médico e fala, ele vai lá dar uma explicação que a nossa ciência tem. E é diferente do espiritismo. É um fenômeno de emancipação da alma. No livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, Kardec classifica o magnetismo animal, assim chamado por analogia como magnetismo mineral. Naquela época, no século XIX, né, eles chamavam de magnetismo muita coisa, né? Magnetismo mineral, que era o do ímã, né? E eles não sabiam como era feito, como eram esses fenômenos. Por exemplo, eles chamavam, está lá no Livro dos Médiuns, fluido elétrico. Né? Tudo que é chamado, a ciência até hoje, tudo que é chamado fluido é uma coisa que a ciência não sabe o que é ainda. E naquela época também era assim. Tudo que é fluido, lá é uma coisa. Não sabemos o que é, por isso que é chamado de fluido. Por isso que chama fluido magnético. Hoje na doutrina espírita, a gente chama de energia, né? No passe eu vou te dar energia. Ali Kardec chamou de fluido, né? Demonstrou a experiência que não existe tal analogia ou que é apenas aparente. Ou seja, eles achavam que o magnetismo mineral do ímã tinha a ver com o magnetismo que igual a gente dá no passe. Ele falou, não, é diferente. Assim, a denominação não é exata, como, porém, consagrada pelo emprego universal e como, por outro lado, o epiteto é adicionado, não permite equívocos. Haveria mais inconveniente do que utilidade em substituir a expressão. Algumas pessoas substituem por mesmerismo. Naquela época,
eles chamavam a prática do magnetismo, alguns magnetizadores, de mesmerismo. Mas até agora a tentativa não prevaleceu. O magnetismo animal pode assim ser definido: ação recíproca de dois seres vivos por meio de um agente especial chamado fluido magnético. Esse fluido magnético é o que vocês recebem ou que vocês passam quando estão dando passe dentro da casa espírita. Como eu já falei no começo, existe o fluido cósmico universal, o fluido cósmico ou o magnetismo animal, o fluido magnético, né, que é o do próprio corpo. Tá? O fluido cósmico universal é o que dá origem a todo o universo, ao nosso planeta, ao nosso corpo, ao nosso espírito. Né? Fluido vital e outros fluidos são todos variação do fluido cósmico universal, ou seja, a gente não tem como explicar, mas são todos variações. Fluido espiritual, que são fluido dos espíritos. Os bons espíritos têm os bons fluidos? Sim. E os maus têm fluidos também? Tem. Mas o fluido é igual ao que a pessoa é. Por exemplo, uma pessoa boa que busca praticar as boas obras, as virtudes, fazer a reforma íntima ou a transformação moral, como Kardec nos ensinou, ela deixa o fluido dela, entre aspas, mais leve, mais apto a aliviar, mais apto a curar. E geralmente as pessoas sentem. Alguém aqui já sente, já gosta tanto de ficar perto de uma pessoa que fala: nossa, essa pessoa tem uma energia tão boa, né, tão alegre. Só de chegar perto dela eu me sinto bem. É porque há uma troca de fluido. Aqui que nós estamos perto um do outro, há uma troca de fluido entre nós. Como uns peixes no aquário, né? Os peixes estão lá, acho que eles nem sabem que está lá no meio da água, né? Nós estamos em volta desses fluidos. E os fluidos, eles podem ficar no ambiente. É por isso que às vezes você chega numa casa ou em algum lugar e se sente mal, chega a sentir dor, né? Nossa, estou saindo mal daqui. Ou você chega num lugar, nossa, que lugar gostoso de ficar. Estou me sentindo bem. É por isso que nós nos sentimos bem em casa de oração, numa casa, num centro espírita, ou que seja até de uma determinada religião, né? Ou a pessoa pode chegar, o que está bem espiritualmente, chegar num lugar onde estão os fluidos pesados, né, de vícios, de briga, de inveja, né? E ela se sentir mal. Kardec, na Revista Espírita, no caso Processos de Morzine, ele chama isso de asfixia da alma. Tá? Ele diz que a alma se sente asfixiada. Quem aqui trabalha em reunião mediúnica? Quando às vezes você recebe um espírito mal, né? Um dos nossos irmãos que ainda não se voltaram bem, né? Ele, nossa, eu quero sair daqui, estou horrível, não quero ficar aqui, que lugar ruim, como se ele estivesse sentindo dor. É porque aquele ambiente, aqueles fluidos, faz ele se sentir mal ali. Ele não quer ficar, entende? E ao contrário também acontece. O fluido misto, o que é o fluido misto? É o fluido dos espíritos com o nosso. Quando você está dando passe, quando você está magnetizando ali, se você entra em contato com um bom espírito, ele vai melhorar o seu fluido. É igual você pega um copo com uma água meio turva, assim. Aí você joga um pouco de água. O que acontece com a água turva? Ela vai melhorar. Ela não vai purificar totalmente, mas ela vai melhorar. E é o que os bons espíritos fazem quando eu trabalho com amor. Só que, se através dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas práticas, eu não busco a minha transformação moral, a minha água, o meu fluido, ele vai ficar mais denso ainda. E a hora que o espírito jogar lá uma água, não vai ser tão bom assim, né? Não vai ser tão regenerador, tão purificador, né? Então é por isso, quer trabalhar com passe, quer trabalhar com magnetismo, transformação moral. E tudo no espiritismo, quando a gente vai estudar, tudo que você quiser fazer, você tem que buscar a sua transformação moral. Esforços para vencer as suas más inclinações. Vai trabalhar com mediunidade. Você tem que fazer isso.
para receber o auxílio dos bons espíritos. Vai trabalhar com passe, você tem que fazer transformação moral. Qualquer coisa no espiritismo se resume à transformação moral. E a transformação moral, o esforço para domar as más inclinações, imagina se na Terra todo mundo praticasse isso. Os políticos pararem de roubar, ter até a vontade de roubar, de passar o outro para trás, mas não fazer. Olha só, o ladrão que rouba ali na esquina tem a vontade de fazer, mas não fazer. O que aconteceria com o nosso mundo? Mundo de regeneração. A gente muda o mundo, mas depende de nós. Os nossos pensamentos dão qualidade aos fluidos, né? Gente, eu estou apanhando desse negocinho aqui, mas tá indo. Vocês estão percebendo, né? Mais uma vez, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, setembro, 1865, Médiuns Curadores. Daqui a pouco eu vou falar da diferença do magnetizador e do médium curador, tá? Porque tem determinada diferença. Porém, Kardec diz que todo magnetizador pode se tornar um médium curador também, tá? O fluido magnético tem, pois, duas fontes bem distintas: os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Essa diferença de origem produz uma grande diferença na qualidade do fluido e nos seus efeitos. O fluido humano está sempre mais ou menos impregnado de impurezas físicas e morais do encarnado. O que é impureza física? Pode ser um problema físico, doença, problemas, né? É por isso que nós não devemos, quem tem uma determinada doença, tipo um câncer, alguma coisa assim, ela não pode magnetizar. Pelo menos é recomendado que não se faça. Ah, Marcos, é um momento ali, meu filho sofreu um acidente, está sentindo muita dor, só porque eu estou com câncer eu não posso fazer uma prece por ele? Uma prece, sim. E um bom espírito pode vir e colocar o fluido dele em cima e aliviar a dor naquele momento. Então a prece sempre é recomendada, independente de quem seja, né? Agora, trabalhar do magnetismo, com o magnetismo, a gente já pede um pouco de cautela quanto a isso, né? O fluido humano está sempre impregnado de impurezas físicas e morais. As morais, é como eu falei agora no começo, né? Quanto mais transformação moral a pessoa pratica, mais leve, mais apta a curar o fluido dele. Quanto mais ela não pratica o bem, ela não procura sua transformação moral, não pratica praticar a humildade e a caridade, mais ela sofre, mais o fluido dela vai ficar denso e menos apto a aliviar e menos apto a curar, né? O dos bons espíritos é necessariamente mais puro e por isso mesmo tem propriedades mais ativas, que acarretam uma cura mais rápida. Mas passando através do encarnado pode alterar-se, como um pouco de água límpida passando por um vaso impuro. Como todo remédio se altera se permanece muito tempo num recipiente impróprio e perde, em parte, suas propriedades benéficas. Daí, para todo verdadeiro médium curador, a necessidade absoluta de trabalhar a sua depuração, isto é, o seu melhoramento moral. Segundo este princípio vulgar, limpai o vaso antes dele vos servirdes. Se quiserdes ter algo de bom, só isto basta para mostrar que o primeiro que aparecer não poderá ser um médium curador na verdadeira acepção da palavra. A mediunidade de cura, tá? Ou como magnetizador, ela é uma parte do espiritismo que você pode trabalhar, né? Não, você pode não, você deve trabalhar fazendo a sua transformação moral. Agora, um médium psicofônico, se ele não faz a transformação moral dele, ele pode se comunicar com os espíritos? Poder, ele pode, mas que tipo de comunicação ele vai receber? Igual ao que ele é, entende? Um médium de cura, ele não vai conseguir curar, pelo menos, né, como é que eu vou dizer? Uma cura forte, né? Curas maiores, se ele não fizer a sua transformação moral. Só que existem níveis do médium de cura. Por exemplo,
A pessoa faz um pouco de transformação moral, está se modificando. Ela consegue aliviar dores, né? Ela consegue aliviar tipo, um problema de estômago, de joelho, barriga, coisas mais simples. Aí ela começa a fazer a transformação dela, né? Mais intensa, a mediunidade de cura dela aumenta. Ela começa a aliviar dores maiores. Quando eu comecei a magnetizar, eu fiz um curso de passe num centro espírita chamado Francisco de Assis em São José do Rio Preto, né? E começou a aparecer pessoas para mim, estou com uma dor de cabeça aqui, eu sentia, falei, nossa, eu posso ajudar essa pessoa. Aí eu falei, eu aprendi um negócio lá no centro, você quer que eu faça? Aí eu fazia, igual eu aprendi no centro, silêncio, e de repente a dor da pessoa era aliviada. E eu nunca parei de fazer isso, independente de onde eu estava, porque era uma coisa espiritual ali, né? A pessoa tem uma dor, apareceu para mim, eu sei que eu posso ajudar, eu não vou fazer? O magnetismo é uma prece, é uma ajuda. Jesus esperava chegar em determinado lugar para ajudar alguém? Ele é o nosso modelo e nosso guia. Então, se eu posso fazer algo pelo próximo, eu tenho que fazer. Depois de alguns anos, a gente começou a aliviar dores um pouco maiores. Por exemplo, tinha um rapaz que a gente tratava, ele tinha um câncer, uma bola aqui enorme. Tudo que ele ingeria doía. Quando a gente magnetizava ele, eu não sei qual é o efeito que acontecia nele, mas ele ficava de 2 a 3 dias sem sentir dor nenhuma, né? Então ele comia, se alimentava, porque tudo, até a água que ele bebia, ele falava que descia doendo. Então ele tinha dificuldade de se alimentar e beber água. Quando ele passava pelo magnetismo, ele ficava 2 a 3 dias se alimentando sem sentir dor. Então os efeitos, conforme eu fui me aprendendo mais, buscando essa transformação moral, eles foram aumentando. E isso acontece conosco, principalmente quem trabalha com isso, né? Mais um pouco sobre os médiuns curadores. É evidente que o fluido que emana de um corpo malsão pode inocular princípios mórbidos do magnetizado. Tem um trecho na Revista Espírita que uma pessoa ela passa por obsessão e ela está lá incorporada com um espírito, né? O espírito lá se debatendo, aí chamam um magnetizador e o magnetizador vai lá. Adivinha o que acontece com o espírito? Fica mais forte. E a explicação que os espíritos dão, qual que era? Que o fluido daquele magnetizador era igual ou pior do espírito. Então, ao invés de ajudar, ao invés de ajudar o encarnado ali que estava fazendo pressão, o que ele fez? Atrapalhou. Então, se eu não estou bem, se eu não busco seguir os princípios de Jesus, da doutrina espírita, eu posso magnetizar? Eu posso dar passe? Não, porque você vai transmitir o que você tem, você vai transmitir o que você é. As qualidades morais do magnetizador, isto é, a pureza de intenção e de sentimento, o desejo ardente e desinteressado de aliviar o seu semelhante, aliados à saúde do corpo, dão a fluido um poder reparador que pode, em certos indivíduos, aproximar-se das qualidades do fluido espiritual. Assim, seria um erro considerar o magnetizador como uma simples máquina de transmissão de fluidos. Então o passista, o magnetizador, é uma simples máquina que só transmite os fluidos? Não. Nós somos agentes disso. Os espíritos irão agir sobre nós. Então é muito importante que nós estudemos essa ciência do espiritismo e do magnetismo. Lembrando que, para mim, quando surgiu o espiritismo, muitas técnicas, muitas práticas que existiam lá do magnetismo animal, isso para mim, tá? Ficaram um pouco para trás. Mas, Marcos, você não estuda obras que surgiram antes do espiritismo sobre magnetismo animal, que existem muitas, se acham fácil aí para se comprar hoje na internet? Eu estudo sim. Mas quando surgiu o espiritismo, foi a evolução do magnetismo, né? Porque nós descobrimos que quando a pessoa trabalha pelo bem, mesmo sem crer nos espíritos, um bom espírito vai ajudar ela.
Vai. Mesmo que ela não saiba que tem espírito ali. Então, os magnetizadores do século XIX, que eram profissionais, tá? Eles não trabalhavam por uma religião, ou por Cristo, enfim. Né? E muitos deles até discordavam em algumas coisas. Por exemplo, tem um grande magnetizador chamado Deleuze. Muitos princípios que ele pregava eram bem parecidos com o espiritismo. Ele falava que as qualidades morais elevavam os fluidos. Enquanto Charles da Fontaine, que também era um grande magnetizador, curou muitas pessoas com problemas auditivos, ele falava que não, que as qualidades morais não... Enfim, quem estava errado? La Fontaine. Mas ele curou igual o outro também. Né? Os dois fizeram a obra, né? Nisto, como em todas as coisas, o produto está na razão do instrumento e do agente produtor. Por esses motivos, seria imprudência submeter-se... Olha que importante. Por esses motivos, seria imprudência submeter-se à ação magnética do primeiro dos conhecidos que se apresente. Isso é Kardec, tá? Não é eu. Está na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, que Allan Kardec escreveu. Né? A abstração feita dos conhecimentos práticos indispensáveis. O fluido do magnetizador é como o leite de uma nutriz salutar ou insalubre. Gente, eu estou apanhando isso aqui junto. Né? Bom, eu já falei um pouco sobre os fenômenos descobertos pelo magnetismo animal, né? O sonambulismo, né? Lembrando que esse sonambulismo existe o espontâneo e o magnético. O que é o espontâneo? É aquele que a gente conhece pelos desenhos, né? A pessoa que acorda de madrugada e sai assim, andando com os olhos fechados, né? O que está guiando ela? O espírito dela, por isso que ela vê as coisas, ela consegue beber água, é um fenômeno de emancipação da alma. O sonambulismo magnético é quando foi o que é descoberto ali pelos magnetizadores, quando a pessoa toma o passe e ela entra em estado de sonambulismo, né? Dupla vista, a gente já falou um pouco, catalepsia localizada, êxtase, né? Mais um pouco da Revista Espírita de Médiuns Curadores. A diferença está da predominância de um e de outro fluido e na cura mais ou menos rápida. Gente, a diferença de um médium curador para um magnetizador é que o médium curador, primeiramente, ele usa o fluido dos espíritos, tá? Segundo, o magnetizador usa o fluido dele também, tá? É claro que o médium curador usa um pouco do fluido dele, mas ele já nasceu com uma aptidão, como a gente falou, né? Tem que nascer médium, a gente sabe que é uma aptidão física, né? E o médium curador, ele pode curar em uma sessão, com um passe. E Kardec diz, às vezes, com um olhar, com um toque. E o magnetizador, pode curar também? Pode. Mas como que ele cura? Tratamento. Várias sessões. Então, todo aquele que é passista, que busca seguir os princípios kardecianos, que busca seguir Jesus, ele pode curar, mas tem que ser feito um tratamento metódico, né? Olha o que Kardec diz, essa parte em verde, acho que dá para vocês lerem, né? Todo magnetizador pode tornar-se médium curador, se souber fazer-se assistir por bons espíritos. Ou seja, transformação moral, né? Pureza de intenções. A gente vai chegar numa parte aqui muito boa que fala sobre a abnegação pelo próximo. E o que é abnegar-se pelo próximo? Esquecer-se de si mesmo para o bem do outro. Exemplo de Jesus. Neste caso, os espíritos vêm em seu auxílio, derramando sobre ele seu próprio fluido, que pode decuplicar ou centuplicar a ação do fluido puramente humano. Ou seja, a pessoa lá tem um fluido, vamos colocar de número aí 10, né? Que pode aliviar a dor em número 10. Vem um espírito, torna ele 1000. Né? Melhora o fluido, a energia dele, muito, muito melhor. Mais um pouco da Revista Espírita. E vamos ver o que Kardec fala do magnetismo de espiritismo? Ó, lembrando que essa foi a última edição da Revista Espírita, foi quando Kardec desencarnou, 1869.
Ele nem tem o ano inteiro, tá? Eu não lembro se vai até abril, mas é só o começo do ano. Então ele começou falando que o espiritismo e o magnetismo, que ele fala na revista de 58, que são ciências gêmeas, que devem andar juntas, e ele continuou por toda a obra espírita falando que são ciências que devem andar juntas. Olha o que ele diz. O magnetismo e o espiritismo são, como efeito, duas ciências gêmeas, que se completam e se explicam uma pela outra, e das quais aquela das duas que não quer se imobilizar, não pode chegar ao seu complemento, sem se apoiar sobre a sua congênere. Isoladas uma da outra, elas se detêm num impasse. Elas são reciprocamente como a física e a química, e a anatomia e a fisiologia. Ou seja, o magnetismo animal que surgiu lá no século XVIII, tratavam já das mesmas coisas que o espiritismo. Só que o espiritismo veio e complementou-as. A terceira revelação de Deus complementou a ciência do magnetismo animal e falando, os espíritos agem sobre nós e centuplificam o nosso fluido. Ou como a gente estudou lá atrás, ela piora o nosso fluido, porque se eu vou magnetizar com uma intenção de não fazer o bem, de me mostrar, ou não busco a minha transformação moral, né? E muitas das vezes a transformação moral, a reforma íntima, é uma coisa que ninguém vê muitas das vezes. Por quê? Eu tenho vontade de cometer um ato que é contra as leis de Deus, né? Que vai contra os ensinamentos de Jesus, e aí internamente eu não cometo ele. Eu seguro, busco na prece, na oração, por exemplo, o orgulho, né, que me faz crer mais do que os outros, né, a falta de humildade, né. Só que os espíritos vêm. E são esses sentimentos, esses pensamentos que os atraem. E como que esse fluido age? O que eu tenho que fazer para transmitir ele para o próximo? Os espíritos usam as mãos para levantar os objetos? O que chegou à conclusão da doutrina espírita? Quando surgiu as mesas girantes? Os primeiros espíritas, primeira coisa, eles imaginavam lá, em volta da mesa, os espíritos com as mãos assim, né? Mas é assim? Como que eles erguiam e faziam a mesa flutuar? Eu ia fazer assim, né? Mas não é a cabeça, não é o cérebro que pensa, né? O que pensa? É a alma, é o espírito. Até porque se fosse o cérebro que pensasse igual a nossa ciência acha que o pensamento vem do cérebro, não admite a alma, né? A hora que você morrer, eu e você morresse, já era, né? Porque se vem do cérebro, o cérebro morre. Agora a alma morre? Não morre. O espírito morre? Não morre. E os espíritos, eles manipulam os fluidos pelo pensamento. Então o espírito podia estar em qualquer lugar ali da sala, com o pensamento ele envolvia a mesa e fazia ela flutuar. É difícil para nós encarnados e com pouco conhecimento às vezes que nós temos, entendemos, mas é assim, né? No Livro dos Espíritos, questão 33, esse princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, e que consiste em dar-se pela ação da vontade, lembrando, vontade é ter fé, né? Quando Jesus curava, o que ele falava? Você quer ser curado? Ou seja, você tem vontade que eu te cure? Muito obrigado, tá? Você tem vontade que eu te cure? Que eu faça algo por você? A hora que a pessoa falava sim, aí ele fazia, né? Mas Jesus, como espírito puro, dotado de dupla vista também, como nós vimos, já sabia se a pessoa tinha vontade ou não. Por que ele perguntava? Eu não tenho a resposta exata, né? Mas eu acredito que era para a própria pessoa se incorporar daquela vontade. Não, eu quero mesmo, daquela fé, sabe? Eu quero, né? Há uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até qualidades ativas de outras substâncias. O magnetismo está no espiritismo não só na parte da cura,
mas na parte da mediunidade, da parte da água, né? Por exemplo, o que Kardec fala sobre a mediunidade? O magnetismo pode ajudar os médiuns? Sim. Inclusive, Kardec, no livro dos Anos, recomenda colocar magnetizadores ali. Por exemplo, a pessoa médium psicógrafa mecânica. Quase que sumiu a palavra da minha mente, né? A mecânica, que é quando o espírito pega o braço do médium, o médium nem sabe o que está escrevendo. Ele pega o braço do médium e está escrevendo. O magnetizador ajuda o médium ali a entrar naquele processo mais rápido, né? Na mediunidade de incorporação, que Kardec chamou de possessão, tá? O magnetizador também ajuda nesse processo. Além de ajudar os espíritos, ajudarem os médiuns. Então o magnetismo é importantíssimo na reunião mediúnica também. Também. E na água, então, o magnetismo, cada vez mais, ele está sendo popularizado e voltando à tona, né? Até por causa das revistas espíritas de Allan Kardec, que hoje fica fácil a gente estudar, a gente acha fácil para comprar. Mas essas revistas espíritas de Allan Kardec, a gente não tinha conhecimento no Brasil. Elas foram ser traduzidas no final dos anos 60, da década de 70, do século passado, por Herculano Pires. Nós não conhecíamos, os espíritos até essa época não conheciam as revistas espíritas. E outra, Herculano começou a traduzir na década de 70 ali, né? Até se tornar conhecido. Então demorou para a gente ter essas informações. Nós não tínhamos essas informações. Só que a prática do magnetismo nos mostra isso. Nos mostra tudo isso que a gente está lendo, estudando aqui, é comprovado porque está no mundo inteiro. O espiritismo não está só no Brasil. Ah, nós somos o maior país espírita. Sim, tudo bem. Mas não está só no Brasil. Os magnetizadores não estão só no Brasil. Estão no mundo inteiro. E lembrando, eu vi uma palestra recentemente, uma casa que trabalhava com magnetismo, acho que lá no norte do nosso país, e o magnetizador, ele participava lá da casa, né? E eles magnetizavam, só que eles não deixavam uns copinhos igual a maioria das casas deixa, parado lá. Cada magnetizador, ele magnetizava a água, colocava a mão, né? E magnetizava a água, né? E um magnetizador ficou doente, e ele parou e começou a ser tratado, né? Só que ele trabalhava lá na minha cidade, chama SEMAI, a empresa que cuida da água e o esgoto, não sei como é que chama aqui, né? E ele trabalhava lá, né, na SEMAI, entre aspas, né? E aí ele pegou uma água que o magnetizador colocou as mãos e magnetizou, e pegou outra que ficava ali parada, né? E levou para estudar as duas águas. E aí, gente, o que ele encontrou na água magnetizada? Dipirona? Não. Mas ele descobriu que naquela água que foi magnetizada, as propriedades que... Eu não lembro as propriedades que tem na água, mas é ferro, acho que é zinco. Propriedades que fazem bem para o nosso corpo. Aumentaram consideravelmente. Enquanto a outra que estava engarrafada, que não foi magnetizada, estava normal, igual a especificação que vem lá no rótulo. Então, o magnetismo... Sim, isso já é conhecido, a magnetização da água, antes de surgir o espiritismo, o magnetismo, a religião católica e outras religiões e muitos outros povos magnetizavam água, né? Chamado de fluidificar a água hoje, né? Como nós, né? Enfim, então a gente modifica sim as propriedades da água. É claro que, pelo que a gente está estudando, os espíritos agem, né? Se o magnetismo pode mudar a constituição física da água, será que ele pode mudar a constituição física sua também? Até onde vai essa mudança? Né? Jesus curou muitos leprosos, né? Devolveu visão a cegos. Mesmer, o pai do magnetismo animal, devolveu a visão a uma cega de nascença. Mas ela era uma pianista muito famosa. Mas ele foi em um passe que ele deu? Não. Ele estava fazendo um tratamento. E a visão foi sendo devolvida aos poucos. E ele começou a treinar ela. Pegava um objeto, colocava, tenta ver e pegar esse objeto. Ela ia treinando, ele ia
fazendo um processo e foi melhorando. Mas como que isso foi, como ele era um médico, né? Como é que isso foi levado pela medicina ou pelos médicos da época? Não pode ser, é mentira, está errado. Chegaram a distribuir panfletos dele, para as pessoas não procurarem ele, começaram os médicos, hoje é chamado de fake news, né? Começaram panfletos que diziam que ele e outros homens atendiam as mulheres nuas e que ficavam se esfregando nas mulheres para eles não procurarem o Mesmer. Olha só, isso era uma mentira? Sim, claro, né? Kardec também passou por inúmeras calúnias, inúmeras mentiras, né? Então, todo aquele que está disposto a fazer o bem, né? Procurar algo que beneficie o próximo, né? E que possa mudar o mundo. E quando eu digo mundo, pode ser uma casa espírita, pode ser o seu bairro, pode ser os seus parentes, né? Ali, porque o magnetismo pode ser aplicado, né? E em qualquer lugar. Não existe um local específico para isso. Ah, Marcos, mas na casa espírita tem os guardiões. Se a pessoa está voltada para o bem, para o amor, ela vai ter uma proteção aonde ela estiver. Porque não é o local que faz a reunião, são as pessoas que estão dentro. E Kardec trata isso na Revista Espírita. Ele faz assim a analogia. Tem 10 pessoas numa reunião mediúnica. Pode ser onde for essa reunião. Dentro do centro espírita, enfim. 6 pessoas estão vibrando ali no orgulho, no egoísmo, quer se mostrar, quer falar que é. E 4 só que estão ali no bem. Quais que são os espíritos que predominarão naquela reunião? Os 6 que estão pelo mal. Porque são em mais. São em mais. Entende? São em mais. Agora, se for ao contrário, é matemática, né? É simples, né? Se for ao contrário, o que predominarão terão mais comunicações boas. Aqueles que estão vibrando no orgulho, no egoísmo, até o próprio anjo guardião dele, que é um espírito mais evoluído, para ajudá-lo, vai deixar o espírito mal ali se comunicar para a pessoa ver se aprende. E a hora que o espírito sai, desencosta dela, ela fica sentindo aquele negócio no corpo. Nossa, mas que dor, eu tô meio... É os fluidos daquele espírito ali com o seu, entende? Só os homens de bem podem magnetizar? Agora nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. Ação da prece e transmissão do pensamento. Por exercer a prece uma ação magnética, ou seja, o magnetismo está em todas as obras de Kardec. E no Evangelho, então, muito, né? Na parte da prece. Bom, uma ação magnética, poder-se supor que o seu efeito depende da força fluídica. E o que faz nós temos ter uma boa força fluídica? Transformação moral. Né? Assim, entretanto, não é exercendo sobre os homens essa ação. Os espíritos, em sendo preciso, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando julgam digno dessa graça, ou que ela lhe pode ser proveitosa. Eu trabalhava numa instituição que tratava dependentes químicos, né, alguns, né? E teve um dia que eu estava mal, doente, não sei o que eu tinha, mas estava, sabe quando você está ruim do corpo, você sente no corpo? Eu poderia magnetizar? Como eu estava doente, eu não poderia. Mas chegou um rapaz até mim, que eu senti que eu podia ajudar ele, e eu esqueci que eu não podia magnetizar. E como a pessoa não sabia que religião ela era, eu falei, olha, às vezes eu faço oração para as pessoas, alivia. Né? Ela falou, eu quero. Eu falei, então vamos. No que eu magnetizei ela, eu fiz uma oração, nada mais passou de uma prece, né? Uma prece. Tudo que ela estava sentindo assim, saiu, ela me abraçou, falou, nossa, o que é isso? Aí depois que eu fui pensar, eu falei, nossa, eu não podia ter feito isso com ele, né? Porque eu estou mal, não posso magnetizar. Mas então o que aconteceu? Olha, o Evangelho explica o que aconteceu ali, né? Um espírito bom por causa daquela pessoa, querendo o bem daquela pessoa, né? Foi lá e agiu com o fluido dele nela, né? Ação da prece por outrem, né?
O homem que não se considere suficiente bom para exercer salutar influência, não deve por isso abster-se de orar a bem de outrem, como a ideia de que não é digno de ser escutado. A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade. Grata sempre a Deus que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança são um primeiro passo para a sua conversão ao bem. Conversão que os espíritos bons se sentem ditosos em incentivar. Repelida só ou é a prece do orgulhoso, que deposita fé no seu poder e nos seus merecimentos, e acredita ser-lhe possível sobrepor-se à vontade do Eterno. Quantas vezes eu já não ouvi, Marcos, eu não posso ajudar, não estou preparado. Né? Mas quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. O trabalho aparece. E aquela pessoa que muitas das vezes não se vê preparada é a que mais está. Às vezes, né? Por isso que é importante sempre a gente seguir aquela questão 919A que está lá no Livro dos Espíritos. Quem conhece? Santo Agostinho nos ensina a olhar para dentro de nós todos os dias, para saber se fizemos tudo o bem que podíamos, né? Se ninguém teria o que reclamar de nós. E assim eu vou fazendo a minha transformação moral, me olhando, me conhecendo. Mais uma vez, Médiuns Curadores, mas essa revista de 1864. A vontade tanto desenvolve o fluido quanto o espiritual, porque, como todos sabeis agora, há vários gêneros de magnetismo, em cujo número estão o magnetismo animal e o magnetismo espiritual, que, conforme a ocorrência, pode pedir apoio ao primeiro. Antes de eu ler a parte mais importante que está em verde ali, essa revista foi umas pessoas que trabalhavam com magnetismo que mandaram uma carta para Kardec. Começamos a estudar, a carta estava assim, começamos a estudar os fluidos aqui, tá? E começaram a chegar pessoas doentes a nós. E começamos a magnetizá-las. E começamos a obter curas. Então eles começaram só a estudar. E com o tempo o trabalho se formou. E nesse dia se surgiram duas comunicações espontâneas. Todo mundo sabe o que é comunicação espontânea? É a que toca de lá para cá, como o Chico diz. Mas Kardec não usava só a comunicação espontânea. Ele usava também a evocação. Então, nesse dia, foi duas comunicações espontâneas. Uma de Paulo Apóstolo, a outra de Mesmer. E Mesmer que está ditando isso aqui. Tá? Olha o outro gênero de magnetismo que Mesmer coloca. Um outro gênero de magnetismo, muito mais poderoso ainda, é a prece que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. Pura e desinteressada. Então, se eu vou trabalhar com passe, com o magnetismo, eu não tenho que ter um interesse próprio. Eu tenho que só querer o bem do outro. Olha só. É claro que o estudo é importante. Marcos, mas o estudo não é caridade. Deixa o seu lazer e comece a estudar lá na sua casa. Claro que é caridade. Você está se preparando para a prática do bem. Qual que é o nosso mandamento? Amai-vos e instruí-vos. Os dois andam juntos. O amor anda junto com a instrução. Porque a hora que chegar a oportunidade de praticar o bem, você vai estar preparado. A vontade muitas das vezes foi mal compreendida. Em geral, o que magnetiza não pensa senão em desdobrar sua força fluídica, em derramar seu próprio fluido sobre o paciente submetido aos seus cuidados, sem se preocupar se há ou não uma providência, interessada no caso tanto mais do que ele. Ou seja, antigamente os magnetizadores não acreditavam nos espíritos, não sabiam. Apesar que em certos momentos de sonambulismo, o magnetizado saía do corpo e falava, olha, vocês... Não, mas peraí, como vocês? Está só eu e você aqui. Eu falei, não, mas tem mais um monte de gente aqui, eu estou vendo. O que ele estava vendo? Os espíritos, né? Só que o magnetizador não via, ele está encarnado, magnetizando, né? Agindo sozinho, ele não pode obter senão o que a sua força sozinha pode produzir.
Ao passo que nossos médiuns curadores começam por elevar a sua alma a Deus e pode reconhecer que por si mesmo nada podem fazem. Não podem. Eles fazem por isso mesmo um ato de humildade, de abnegação, e então, confessando-se fracos por si mesmos, Deus, em sua solicitude, lhes envia poderosos socorros que o primeiro não pode obter, porque ele se julga suficiente para o empreendimento. Deus sempre recompensa a humildade sincera, elevando-a ao passo que rebaixa o orgulhoso. Esse socorro que ele envia são os bons espíritos que vêm penetrar o médium com seu fluido benéfico, que esse transmite ao doente. Lembrando que o passe magnético, o magnetismo, né, ele pode não só curar, aliviar, mas prolongar a vida de uma pessoa, porque ele regenera o corpo físico, né? Também é por isso que o magnetismo empregado pelos médiuns curadores é tão potente e produz essas curas qualificadas de miraculosas, e que são devidas simplesmente à natureza do fluido derramado sobre o médium. Enquanto o magnetizador, olha a diferença, essa é mais uma mensagem de Mesmer na Revista Espírita. Enquanto o magnetizador ordinário se esgota, por vezes em vão, a fazer passes, o médium curador, lembrando que o magnetizador pode se tornar um médium curador, infiltra um fluido regenerador pela simples imposição das mãos, graças ao concurso dos bons espíritos. No entanto, esse concurso só é concedido à fé sincera e à pureza de intenção. Como dizemos, né? Fé sincera e pureza de intenção. A possibilidade de suavizar certos sofrimentos, mesmo de curar, ainda que não instantaneamente certas molestias, a todos é dada. Esse é importante, ó, Revista Espírita, Allan Kardec, é ele falando, não é eu. A todos é dada. Não é só a mim, não é só o passista. Baseado no que nós estudamos hoje. É claro, a pessoa está com uma enfermidade, tem que evitar, né? Mas a todos é dada, é ele falando, não é eu. São os espíritos evoluídos dando essa mensagem. Sem que haja necessidade de ser magnetizador. O conhecimento dos... Olha, essa parte é importante, Kardec. O conhecimento dos processos magnéticos é útil em casos complicados, mas não indispensável. O que ele quer dizer não é indispensável? Chega eu aqui, faz anos que eu estou trabalhando no magnetismo, né? Busco fazer minha transformação moral, mas mais ou menos também, não é muita coisa, né? Aí chega uma pessoa que não tem estudo nenhum sobre magnetismo, sobre espiritismo, mas tem muito mais humildade, muito mais caridade que eu. Quem que tem o melhor fluido, eu ou ela? A pessoa. Então o fluido dela vai ser mais apto a curar do que o meu. Olha só. Então olha a importância do estudo, entende? A humildade e a caridade acima de tudo. É claro que o estudo nos ajuda a praticar a humildade e a caridade, né? Amai-vos e instruí-vos, como falamos, né? Mas o conhecimento dos processos magnéticos é útil, mas não indispensável. Como a todos é dado apelar aos bons espíritos, orar e querer o bem, muitas das vezes basta impor as mãos sobre uma dor para acalmá-la. É o que pode fazer qualquer indivíduo. E agora eu pergunto para vocês, baseado no que tudo nós estudamos, é importante eu vir aqui colocar uma roupa de médico ou usar objetos para magnetizar alguém, para curar alguém? É preciso maca? Às vezes a gente usa maca lá no centro espírita nosso, mas só para a pessoa sentar, deitar ali mais relaxada, mais ali confortável, né? Mas não é a maca que vai fazer isso, não é a minha roupa que vai fazer aquilo, né? São os fluidos. É claro que existem as questões das provas e expiações, às vezes a pessoa não pode ser curada, mas pode ser aliviada. Por exemplo, ela escolheu uma prova, vem com uma doença, e essa doença vai perdurar até a vida dela, né? Ela vai, não adianta, ela escolheu, ela vai morrer com aquela doença e pronto. Uma prova, ou uma expiação para ela. O magnetismo vai poder curar? Não. Mas ele pode pelo menos aliviar a dor? Pode. Tenho certeza que sim, né? Deus é misericordioso. Ele nos dá isso porque Ele não quer nossa dor.
se ele estiver dotado de fé, fervor, vontade e confiança em Deus. Já falamos sobre a ação magnética que pode fazer mal, né? É, pois, impossível que o fluido próprio de um encarnado seja de uma pureza absoluta, razão pela qual sua ação curativa é lenta, por vezes nula, outra vez até nociva, porque ele pode transmitir ao doente princípios mórbidos. Já falamos sobre isso, né? Diferença entre médico curador e médico magnetizador e médico cura, já falamos também. Então é isso, gente. Não esperem. Se é para orar, podem orar. Um dos trabalhos de magnetismo que eu faço, muitas das vezes, é a distância para pessoas que são muito longe de outro estado, às vezes até de outros países, né? E o que é o magnetismo através de uma ligação, ou através de falando? Uma oração. Lembrando que o Espiritismo nos ensina que existe a invocação e a evocação. O que é invocação? Quando eu faço uma prece aqui, ó, que os bons espíritos estejam entre nós. E o que é a evocação? Que Bezerra de Menezes vá até você. A evocação é um espírito determinado. A invocação, então a gente usa essa invocação ou a evocação na prece. E se é possível aliviar ou talvez curar a dor, os espíritos vão lá, porque o que eles querem é o bem. Lembrando sempre que o principal é o espírito, é a alma. Nós estamos aqui para curar a nossa alma. O corpo é secundário. Só que existem pessoas que precisam do alívio e da cura do corpo através desses fluidos para acreditar na alma, para acreditar no espírito. Muito obrigado. Nossa gratidão, né, por essa brilhante explanação. A gente comunica que nós teremos ainda esse ano, quando agendado avisaremos, né, um momento aqui na casa para um seminário sobre o tema, porque o tema realmente é um tema preciosíssimo, né, e que demandaria um tempo ainda muito maior. Então, avisaremos, e na ocasião, além do seminário, que o Marcos possa também fazer a aplicação do magnetismo, aqueles que tiverem interesse e tudo mais, tá bem? Então, será feito aí um agendamento e depois nós comunicaremos a todos vocês, para que aqueles que estiverem interessados participem deste momento, tá bem? Vamos então agora finalizar esse momento precioso, né, levando conosco todas essas informações preciosas e trazendo, né, mais uma vez, um dos recursos da espiritualidade para nos auxiliar na nossa jornada. Né? Um recurso preciosíssimo citado hoje, explicado hoje. Os recursos, na falta de outro termo, os recursos que nos auxiliam nas nossas jornadas. Né? Vamos, então, nos concentrarmos novamente e antes do passe, do precioso passe, esperado por todos, façamos a nossa prece com toda a devoção e também gratidão por essa experiência maravilhosa que tivemos. Espíritos amigos e benevolentes, mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem como missão nos esclarecer e nos conduzir no bom caminho, nos guiar em nossa jornada para a luz. Pedimos humildemente, nos amparem, obreiros do bem, nos inspirando a coragem nos reveses da vida. Livrai-nos dos maus pensamentos, para não darmos brechas, mas inclinações, e assim aceitar sem queixumes as provas e expiações. Iluminem nossas consciências, trazendo à luz nossos próprios defeitos. Nos arranquem o véu do orgulho, para que confessemos antes de tudo a nós mesmos
Anjos guardiões reforcem nossa fé, mandem espíritos protetores, nos ensine a nos tornarmos dignos e agradecer até pelas nossas dores. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade